Olá, queridos alunos e alunas do meu coração. Nós aqui de novo, canal Dicas do Du. A matéria de hoje, ainda em classes gramaticais, é preposição. Logo depois da vinheta. Pode soltar a produção. Classes gramaticais, você precisa. Classe de palavras é essencial para ter uma boa compreensão da gramática, da interpretação de texto, para lá na frente você entender melhor o que é a sintaxe, as análises sintáticas, tá bom? E nessa sequência, hoje eu vou falar sobre a preposição. Conceito: o que é a preposição? É a classe de palavras que é utilizada para ligar termos dentro de uma oração, dentro de uma frase ali. A preposição é a palavrinha que faz essa função, que faz esse trabalho. É uma palavra conectiva. Ela relaciona substantivos, adjetivos, verbos e advérbios e estabelece um sentido entre eles. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Eu tenho paciência de professor. Eu tenho paciência de professor. O de é a preposição. E ela está dando um sentido que eu tenho uma paciência igual a de um professor. Olha só como é importante a preposição. E vou mostrar para vocês de uma maneira diferente agora. Eu tenho paciência com o professor. Eu tenho paciência com o professor. Aqui a preposição é a palavrinha com. Perceberam que a frase ela é quase que idêntica. A única coisa que mudou foi a preposição que eu usei. E olha o que aconteceu com o sentido. Eu tenho paciência que se tem com um professor, que eu devo ter para com um professor. Então eu mudei totalmente de ter uma paciência igual de um professor para ter uma paciência com um professor. Essa preposição liga termos dentro de uma oração e passa um sentido a essa frase. Elas são palavras que dependem de outras. Não vai existir uma preposição sozinha, tá? Ela é utilizada para ligar termos, para ligar palavras, para ligar expressões, e aí nesse sentido ela não pode existir se ela estiver solitária. Então vamos outros exemplos aqui para ajudar. Gosta do quê? Gosto de futebol. Peguei um verbo e liguei a um substantivo. Como que eu liguei um verbo a um substantivo? Através da preposição. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, ó, gosto, a pergunta que vocês vão me fazer vai usar uma preposição. Du, gosta de quê? E aí eu vou responder, de futebol. Açaí com granola. Olha só, aqui é uma frase nominal, não tem verbo, tá? Açaí com granola. O que ele está fazendo? Ele está ligando dois substantivos. Açaí é um substantivo, granola é outro. E se eu chegar para vocês e falar só assim, ó, açaí e granola, não é uma frase, porque ela não passa um sentido completo. Açaí com granola, sim. Estou explicando que eu estou comendo uma fruta, eu estou comendo algo aqui e estou acrescentando um outro ingrediente para a minha refeição. Foi para longe, foi para longe. Foi, é um verbo. Longe, aqui tá sendo um advérbio de lugar, né? Então, para onde ele foi para longe. E aí eu tenho uma palavra que está ligando um verbo a um advérbio, que no caso é a preposição. Tudo aí muito simples, muito fácil. Então, palavrinha que liga termos para dar sentido a um contexto, a uma frase, a uma expressão, a uma oração. A preposição, gente, vocês têm que entender o seguinte, ela é invariável. Na gramática, quando a gente fala sobre ser invariável, tem várias maneiras dela ser. Ela pode ser invariável em gênero, ou seja, não importa se a frase está no masculino ou no feminino, ela vai continuar sempre igual. A gente tem a variação de número, que aí a gente está falando de singular e plural. Então não importa se está no singular ou no plural, a preposição ela permanece invariável, ela não vai se alterar. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para mostrar isso para vocês. A menina ficou sem a bola. Menina, né? A gente está falando do feminino. A bola, além de feminino, singular. E o sem, que é a preposição, não variou, não se movimentou, ela continua do mesmo jeito. Agora eu vou variar tanto o número quanto o gênero para vocês verem que a preposição sem não vai se alterar.
Os meninos ficaram sem os jogos. Olha só, o artigo variou tanto de número quanto de gênero. O verbo foi do singular para o plural. Jogos passou a ser plural e masculino, mas a preposição, essa não se alterou. Então, quando eu digo que ela é invariável, é exatamente isso que eu quero dizer. É isso que eu acabei de mostrar para vocês. Antes da gente seguir, eu vou pedir: inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificação. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, vai aparecer para vocês. Quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais gente nós vamos ajudar a entender o que é a gramática, o que é a língua portuguesa. Então, conto com vocês para isso. Classificação das preposições. A gente tem dois tipos: as essenciais e as acidentais. Essenciais são palavras que nasceram preposição. Elas têm a função de preposição. É para isso que elas vão servir. Enquanto que as acidentais, por meio do contexto, elas acabam se tornando preposições, mas que elas não são na sua origem. As essenciais são quais? Mas o a também é artigo. Esse a é a preposição. Ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, par, per, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Essas 17 preposições, elas são consideradas essenciais, nasceram para ser preposição, tá? Elas são utilizadas na função de preposição. Enquanto que acidentais, a depender do contexto, se tornaram, de repente, por acidente, uma preposição. Vou dar primeiro o exemplo das essenciais. Já cheguei a São Paulo. Já cheguei a São Paulo. Então, quem chega, chega a algum lugar. O a sendo utilizado como preposição para pegar um verbo e levar ele para no caso aqui, um advérbio de lugar, né? São Paulo. Irei até o fim do mundo por você. Nesse exemplo, eu usei duas preposições para mostrar isso para vocês. Irei. Irei é um verbo, tá? O é um artigo. Fim, outro. E aí a gente está ligando classes gramaticais. Mundo, substantivo. Você, pronome. E aí eu pego de um substantivo para um pronome. Fim do mundo, no caso aqui, é um advérbio de lugar, tá? Depende do que eu estou falando para vocês. Esqueçam essa história de palavra dentro da caixinha da classe gramatical. A depender do contexto, essas palavras podem trocar de classe gramatical. É isso que vocês têm que identificar quando a gente faz uma análise morfológica, quando a gente identifica qual a função dessa palavra naquele contexto. E aí, no caso, o por você, o por é a preposição. Então, eu dei o exemplo aqui de preposições essenciais, preposições que nasceram para ser preposição. Vamos usar agora como exemplo as acidentais, aquelas que não são de origem preposição, mas se tornam. Fora o meu amigo, todos se divertiram bastante. Esse fora, tá? O fora de origem, ele é um advérbio de lugar, dentro, fora. É uma palavra que indica um lugar. Só que nesse caso que eu estou discutindo com vocês, o fora ele se transforma numa preposição. Por quê? Ele substitui uma locução prepositiva que seria exceto ou então com exceção de. Quer ver? Fora o meu amigo, com exceção do meu amigo, aconteceu tal coisa. Ela não é, o fora não é uma palavra que é uma preposição que nasceu para ser. Ela se transformou pelo contexto. Então, isso é uma preposição acidental. Outro exemplo. Segundo orientação, o correto seria enviar os relatórios. Segundo orientação, o correto seria enviar os relatórios. Segundo, se você esquece totalmente o contexto, tá? Se eu chegar para você e falar assim, ó, segundo, você vai pensar em numeral, né? Primeiro, segundo. Você vai pensar em minuto, segundo. Você não vai pensar nessa palavra como uma preposição. Só que, nesse caso, acidentalmente, ela está substituindo outra locução prepositiva que seria de acordo com. Ó, de, preposição, com, preposição. Vamos lá. De acordo com a orientação, o correto seria enviar os relatórios. O que eu faço? Eu pego essa locução e substituo por uma palavra só. Segundo orientação.
ou seja, uma preposição que acidentalmente se transformou em preposição. Essa palavra não é uma preposição de origem. Conseguiram entender a diferença? Aquela que nasce preposição, ela é essencial. Aquela que se transforma em uma, ela se transforma por acidente. Então, ela é acidental. Antes da gente seguir, eu vou pedir mais uma vez, inscreva-se no canal, curte, compartilha com os amigos. Vamos compartilhar esse conhecimento. E não esquece, ativa o sininho de notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, vai aparecer para você. Vamos aprender sobre língua portuguesa. A preposição, lembra que eu disse que ela nunca vai aparecer sozinha? Porque ela precisa de outras palavras. É essa a função dela. Ela é romântica, ela liga as palavrinhas, ela liga os termos. E pensando nisso, ela não só liga termos, como ela se junta, elas se juntam, as preposições se juntam a outras palavras também para formar novas palavras. Ah, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que preposições se juntam a palavras de outras classes gramaticais, como artigos, advérbios e pronomes. Quer um exemplo? Às vezes a gente escreve essa palavra e nem percebe as classes gramaticais que estão ali. Preposição mais artigo. Fui julgado pelos homens certos nas minhas atitudes erradas. Pelos. Sabe o que é pelos? Não estou falando disso aqui não, ó. Pelos é por, tá? Por, a preposição por, mais o artigo definido os. Só que aí, para não ficar por os, a gente junta as duas e transforma nessa preposição com artigo que é pelos. Fui julgado pelos homens certos. E o que seria o nas? O nas, gente, é uma preposição em mais o artigo definido as. Então, em mais as, nas minhas atitudes erradas. A gente escreve e fala essas palavras e nem percebe que ali existem duas palavras se juntando. Existe ali uma junção de palavras. Outro exemplo é a preposição mais um advérbio. Vamos lembrar? Advérbio, gente, é aquela palavrinha que indica uma circunstância de lugar, de intensidade. São várias as situações que o advérbio indica. Vou pegar uma de exemplo aqui e depois vamos falar melhor numa aula de advérbio. Daqui não saio nem morto. Daqui não saio daqui. Ninguém me tira. Daqui é a preposição de mais o advérbio de lugar aqui. Então, em vez de eu falar assim, ó, de aqui não saio nem morto, eu faço o quê? Eu junto. Por quê? Porque a preposição é romântica. Eu junto as duas. Então, daqui não saio nem morto. Preposição mais pronome. Acontece? Acontece também. Estou me referindo àquela pessoa. Aquela com acento grave, tá? Que a gente chama de crase. Então, aquela, sem a crase, é um pronome demonstrativo. Aquela aula, aquela caneta, aquela pulseira, tá? Então, nesse caso, é um pronome. Quando eu pego a preposição a e junto com ela, lembra? A preposição mais a artigo, ou então a preposição mais o a de aquela, acento grave com crase. Esse é um exemplo de uma junção de palavras de classes gramaticais diferentes, que no caso é preposição, mais o pronome. Tem mais algum tipo aí de junção de palavras? Tem. Quando a gente chama de combinação, significa que ela aconteceu essa junção, mas sem a redução, sem a alteração das duas palavras. Quer um exemplo? A palavra onde. Quando eu coloco a preposição a junto, fica aonde. Nem o a teve perda fonética escrita e nem o onde, porque eu só juntei as duas. Essa junção se chama combinação. E a gente tem uma outra junção que se chama contração. Ou seja, em algum momento eu perco o som ou a escrita, as duas coisas, na hora de juntar essas palavrinhas. E aí a gente tem vários exemplos. O D mais A, dá. Você perde o som do D. Você pega o D mais A, fica dá. O D mais o esta, desta. A gente perdeu um Ezinho ali. Aquele, aquela, como eu já mencionei, aquele, aquela.
eles perdem, eles têm uma redução. Quando tem uma redução de alguma das letras, essa junção se chama contração. Quando não tem perda, ela se chama combinação. Eu sou o professor do Saran, eu leciono sobre língua portuguesa e vim deixar mais essa aulinha completa aqui para vocês de preposição. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem com os amigos, ativem o sininho de notificação. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês, até uma próxima e um grande abraço!